O cristal fino estilhaçou-se contra a parede, cacos cintilantes espalhando-se pelo piso de mármore impecável. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que o próprio estrondo. Eu disse que está frio, sibilou Baltazar Valentus, os olhos azuis acinzentados fixos na mulher trêmula parada à porta da sala de jantar. Como espera que eu beba um café frio? A governanta, senhora Mendes, uma senhora de 60 anos, que servira à família Valentus por mais de 3 décadas, permaneceu imóvel, exceto pelo tremor quase imperceptível em suas mãos entrelaçadas, à frente do corpo. «Peço desculpas, Sr. Valentus», respondeu ela, a voz tão controlada quanto possível. «Trarei outro imediatamente. Não se incomode», retrucou ele, passando a mão pelos cabelos escuros perfeitamente alinhados. Já perdi o apetite. Virou-se para a janela que dava para os vastos jardins da mansão, um paraíso meticulosamente cuidado que agora parecia zombar da desolação que reinava dentro daquelas paredes. Por trás do reflexo no vidro, viu a senhora Mendes hesitar, abrindo a boca como se quisesse dizer algo, mas reconsiderando. Em seguida, ela simplesmente assentiu e retirou-se em silêncio. Baltazar sabia que tinha sido injusto. O café não estava frio. Nada feito naquela casa estava abaixo dos padrões perfeitos por ele exigidos. Era ele que estava frio. Frio por dentro, desde aquela noite chuvosa há 1 ano, quando o telefonema do hospital transformara sua vida em uma casca vazia do que um dia fora. O relógio de parede bateu 9 vezes, lembrando-o de que o mundo continuava, girando indiferente à sua dor. 9 horas. Deveria estar a caminho do escritório. A Valentus Enterprises não administrava a si mesma, mesmo que nos últimos meses ele tivesse delegado praticamente todas as decisões a seu sócio e amigo de longa data. Amigo. A palavra soava estranha agora. Tinha amigos ainda? Havia afastado, todos metodicamente, como se cultivasse a própria solidão. O som de passos determinados no corredor interrompeu seus pensamentos. Parecia diferente do andar cauteloso da senhora Mendes ou do pisar calculado de Rodrigues, o mordomo. Eram passos firmes, porém leves, passos de alguém que não tinha medo. A porta abriu-se sem a batida prévia de costume, fazendo Baltazar virar-se, irritado com a quebra de protocolo. Uma jovem entrou carregando uma bandeja de prata com uma xícara de porcelana fumegante. «Bom dia, Sr. Valentus», disse ela, com uma voz clara e sem o tom servil a que estava acostumado. Seu café, quente desta vez. Por um momento, Baltazar ficou desconcertado demais para reagir. A recém-chegada não usava o tradicional uniforme preto e branco das empregadas da mansão. Em vez disso, vestia uma saia simples escura e uma blusa branca de mangas 3/4. Seus cabelos, de um loiro dourado que captava a luz da manhã que entrava pelas janelas altas, estavam parcialmente presos, deixando a maioria dos cachos soltos, emoldurando um rosto de traços delicados, mas expressivos. «Quem é você?», perguntou finalmente em tom mais curioso que ríspido, surpreendendo a si mesmo. «Maria Campos, senhor», respondeu ela, colocando a bandeja sobre a mesa e ajeitando os talheres que ele havia desarrumado em seu acesso de raiva. «Sua nova cozinheira e assistente doméstica?» Baltazar ergueu uma sobrancelha. «Nova cozinheira? Não me recordo de ter aprovado uma contratação». «E não aprovou», confirmou ela sem hesitação. «A senhora Mendes tomou a liberdade após sua cozinheira anterior pedir demissão. Semana passada. O detalhe o pegou desprevenido. Já fazia 1 semana que Clara, a cozinheira, havia saído. Como não havia notado?» «Entendo», murmurou aproximando-se para inspecionar o café. O aroma era tentador, diferente do que estava acostumado. Havia um toque de canela. «E que qualificações a senhorita tem para trabalhar em uma casa deste nível?»
Maria não se intimidou com o tom condescendente. Trabalhei no La Maison, no chefe por 5 anos como subchefe de cozinha quente, respondeu, referindo-se a um dos mais prestigiados restaurantes franceses da cidade. Até que o chefe decidiu que sua esposa era mais qualificada para o cargo. Havia uma nota de amargura em sua voz que, curiosamente, fez Baltazar sentir algo próximo à empatia. Afastou imediatamente o sentimento. Por que aceitaria uma posição como empregada doméstica tendo tal experiência? Questionou, provando o café com cautela. Estava perfeito. Forte, com notas sutis de especiarias que não conseguia identificar precisamente. Maria deu de ombros, o gesto curiosamente elegante. Porque preciso pagar minhas contas e ajudar minha família no interior, respondeu com simplicidade. E porque, diferentemente do que muitos pensam, não há desonra nenhuma em trabalhar honestamente, independentemente da posição. A franqueza o atingiu como um tapa. Há quanto tempo não ouvia alguém falar com ele sem rodeios, sem medo das consequências? A senhorita sabe quem eu sou? Perguntou, um desafio implícito na questão. Baltazar Valentus, respondeu ela, sustentando seu olhar. Dono da Valentus Enterprises, viúvo de Amélia Valentus. E segundo os comentários na cozinha, um homem que se transformou em um tirano amargurado. Baltazar quase engasgou com o café. Sua honestidade é impressionante, senhorita Campos, e imprudente. Prefiro ser honesta e imprudente a ser falsa e cautelosa, retrucou, começando a recolher os cacos de vidro da xícara quebrada. A senhora Mendes me orientou a circular apenas pela cozinha e áreas de serviço. Prometo não incomodá-lo além do necessário. Algo na maneira como ela se abaixou graciosamente para limpar a bagunça que ele próprio fizera, tocou em um ponto esquecido dentro dele. Uma memória de tempos melhores, quando não tratava as pessoas ao seu redor como objetos descartáveis. Deixe isso, disse, o tom menos agressivo agora. Rodrigues cuidará disso. Não é problema, respondeu Maria, continuando. Sua tarefa. Já que estou aqui, posso resolver. Eu disse para deixar, insistiu um lampejo da antiga irritação retornando. Desta vez, ela parou e ergueu os olhos para ele. Não havia medo neles, como vira tantas vezes nos olhares dos funcionários. Havia algo mais próximo de compreensão? Não, impossível. O que aquela estranha poderia compreender sobre ele? Como quiser, Sr. Valentus, concedeu, levantando-se. O café da manhã estará servido na sala de refeições em 20 minutos, se desejar. Preparei ovos beneditinos, croissants frescos e uma seleção de frutas da estação. A menção à elaborada refeição matinal despertou seu apetite, algo que raramente acontecia naqueles dias. Geralmente contentava-se com café e, ocasionalmente, uma torrada. Comer havia se tornado uma obrigação, não um prazer. Talvez eu experimente, respondeu, surpreendendo a si mesmo novamente. Um pequeno sorriso iluminou o rosto de Maria, atingindo seus olhos. Era um sorriso genuíno, não o sorriso servil, e amedrontado a que estava acostumado. Excelente, disse ela. Permita-me mostrar-lhe o caminho. Conheço o caminho para a sala de jantar da minha própria casa. Obrigado, rebateu ele, mais por hábito do que por irritação real. Oh, não estava falando da sala de jantar principal, esclareceu Maria. Achei que o senhor preferiria a varanda leste. Amanhã está particularmente agradável, e a vista dos jardins dali é espetacular. Baltazar quase protestou automaticamente, mas algo o deteve. Quanto tempo fazia desde que desfrutara da vista de seus próprios jardins? Quanto tempo desde que comera ao ar livre, sentindo a brisa da manhã? A varanda leste, repetiu pensativo. Era o lugar favorito de Amélia para o café da manhã. Eles costumavam sentar-se ali juntos, planejando o dia, compartilhando sonhos. Depois que ela partiu, nunca mais pisara naquele espaço. Maria pareceu
perceber sua hesitação. Ou posso servir na sala de jantar principal, se preferir, ofereceu, sem pressionar. Não, decidiu ele subitamente. A varanda leste será adequada. Ótimo, sorriu ela novamente, dirigindo-se à porta. Estarei na cozinha se precisar de algo. Após sua saída, Baltazar permaneceu imóvel por alguns momentos, tentando compreender o que acabara de acontecer. Em menos de 10 minutos, aquela estranha o tinha feito concordar em tomar café da manhã em um local que havia evitado religiosamente por um ano inteiro. E o mais perturbador, parte dele estava curiosamente aliviada. Sacudiu a cabeça, afastando o pensamento. Era apenas café da manhã, nada mais. E ele estava com fome. Isso era tudo. Quando chegou à varanda leste, 20 minutos depois, encontrou a mesa impecavelmente arrumada. Não com a prataria formal que costumava ser usada na sala de jantar principal, mas com um jogo de porcelana leve e elegante que não reconheceu. A refeição estava disposta de forma convidativa, o aroma do café recém-passado misturando-se ao dos croissants recém-saídos do forno. Sentou-se, sentindo uma estranha mistura de emoções. O sol da manhã aquecia seu rosto, e a visão dos jardins em plena floração trouxe uma dor familiar ao peito. Amélia amava aquelas flores. Havia supervisionado pessoalmente cada canteiro, cada arranjo. Com licença, senhor. A voz de Maria interrompeu seus pensamentos. Ela trazia um pequeno vaso com uma única flor, um lírio branco perfeito. Pensei que a mesa precisava de um toque final. O gesto o pegou desprevenido. Lírios brancos eram as flores favoritas de Amélia. Como aquela mulher poderia saber? Prefiro sem flores, disse abruptamente, desviando o olhar. Maria pareceu interpretar sua reação corretamente. Sem demonstrar ofensa, retirou o vaso. Peço desculpas. Não era minha intenção causar desconforto. Você não tinha... como saber? Respondeu ele mais suavemente do que pretendia. Na verdade, eu sabia, admitiu ela para sua surpresa. A senhora Mendes mencionou que a senhora Valentos adorava lírios. Pensei que... Interrompeu-se, claramente arrependida de ter tocado no assunto. Foi uma intromissão, não se repetirá. Virou-se para sair, mas a voz de Baltazar a deteve. Deixe a flor. Maria hesitou, voltando-se lentamente com o pequeno vaso ainda nas mãos. Tem certeza? Ele assentiu quase imperceptivelmente. Amélia ficaria desapontada se soubesse que... Bane suas flores favoritas da casa. Um pequeno sorriso compreensivo surgiu nos lábios de Maria enquanto ela colocava o vaso delicadamente no centro da mesa. Ela tinha bom gosto, comentou suavemente. Lírios representam a pureza da alma. Baltazar não respondeu, a garganta subitamente apertada demais para falar. Em vez disso, ocupou-se com a refeição, surpreso ao descobrir que os ovos estavam perfeitamente preparados, o molho holandês, equilibrando acidez e cremosidade de forma magistral. Está aceitável, concedeu após alguns momentos. Apenas aceitável? Provocou Maria com um brilho de desafio nos olhos. Meu chefe em Paris teria me demitido por apenas aceitável. O comentário era tão inesperado que Baltazar quase sorriu. Quase. Sua técnica é boa, elaborou relutantemente. Mas falta algo. Paixão, completou ela, novamente surpreendendo-o. O segredo da grande culinária não está apenas na técnica, mas no amor com que se prepara o alimento. Fez uma pausa, observando-o atentamente. Algo que se aplica não apenas à comida, mas à vida em geral, não concorda? Havia uma profundidade inesperada naquelas palavras simples, uma sabedoria que parecia além da juventude aparente de Maria. Por um momento, Baltazar sentiu-se exposto, como se ela pudesse ver através das camadas de amargura e isolamento que havia construído cuidadosamente ao seu redor. A filosofia não estava listada em suas qualificações profissionais, senhorita Campos. Respondeu secamente, encerrando.
Aquela linha de conversa. Maria aceitou a mudança de assunto com graça. Há algo mais que o senhor deseja para o almoço? Pensei em preparar um risoto com cogumelos selvagens e trufas, mas posso adaptar o menu às suas preferências. A menção ao prato favorito de Baltazar o fez erguer os olhos, novamente surpreso. Como sabia que aprecia o risoto? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios dela. Não sou apenas uma boa cozinheira, Sr. Valentus. Sou uma boa observadora. Quando visitei a despensa ontem, notei que os italianos eram os únicos produtos em falta. Deduzi que devem ser consumidos com mais frequência. A perspicácia dela o impressionou, embora não quisesse admitir. O risoto será adequado, concordou, retornando à refeição. Ótimo. Também pensei em preparar uma sobremesa especial esta noite, se o senhor estiver interessado. Uma interpretação moderna do clássico tiramisu do Baltazar sentiu algo estranho dentro de si, um eco distante de prazer antecipado. Há quanto tempo não sentia genuíno entusiasmo por uma refeição? Por qualquer coisa, na verdade? Veremos, respondeu vagamente, não querendo demonstrar interesse. Maria assentiu, respeitando sua reserva. Estarei na cozinha se precisar de algo mais. Quando ela se afastou, Baltazar permitiu-se observá-la. Havia uma graciosidade natural em seus movimentos, uma confiança tranquila que parecia fora de lugar em alguém que acabara de aceitar uma posição como empregada doméstica. E havia também algo mais, algo que não conseguia definir precisamente, mas que o incomodava, como uma nota dissonante em uma melodia familiar. O restante da manhã transcorreu em um ritmo diferente do habitual. Em vez de se trancar no escritório com sua dor e seus fantasmas, Baltazar encontrou-se vagando pelos cômodos da mansão, como se visse alguns deles pela primeira vez em meses. Talvez anos. Passava pelo corredor da ala leste quando ouviu uma melodia suave vindo da cozinha. Aproximou-se silenciosamente, atraído pela voz feminina que cantarolava uma canção popular, daquelas que tocavam nas rádios. A voz era doce e afinada, embora despretensiosa, como se a cantora não soubesse ou não se importasse que alguém pudesse ouvir. Pela porta entreaberta, viu Maria trabalhando. Seus movimentos eram precisos e eficientes enquanto cortava vegetais, verificava panelas, ajustava temperaturas. Ela parecia estar totalmente em seu elemento, transformando o ato mundano de preparar comida em uma espécie de dança ritmada e fluida. Por um instante fugaz, Baltazar sentiu uma pontada aguda de inveja. Como seria novamente sentir-se tão confortável? Em algum lugar, tão pertencente, desde a morte de Amélia, cada espaço da mansão tornara-se um cenário de memórias dolorosas. Cada objeto um lembrete cruel do que perdera. Ia afastar-se quando um movimento brusco sua fez derrubar um vaso próximo. O barulho alertou Maria, que se virou rapidamente. "Senhor Valentus", disse ela, sem parecer constrangida por ter sido pega cantando. "Posso ajudá-lo com algo?" Baltazar não estava acostumado a ser pego de surpresa, muito menos a dar explicações. Estava apenas verificando como estão os preparativos para o almoço. Era uma desculpa transparente, e o olhar knowingly que Maria lhe lançou deixou claro que ela percebera. "É claro", respondeu com um leve sorriso que não chegava a ser insolente, mas também não era exatamente respeitoso. "O risoto estará pronto em exatamente 40 minutos. Prefere ser servido na sala de jantar ou em meu escritório?" interrompeu ele, recuperando a compostura habitual. "Tenho trabalho para fazer." "Como preferir." Quando se virou para sair, ouviu-a acrescentar: "Sabe, Sr. Valentus, a música pode ser uma excelente companhia. Às vezes, quando as palavras falham, uma melodia pode expressar o que sentimos." Baltazar parou, a mão na maçaneta da porta. Sem virar-se, respondeu em voz baixa:
Não tenho interesse em expressar o que sinto, senhorita Campos, nem para mim mesmo, nem para os outros. É uma pena, respondeu ela, com uma suavidade inesperada. Os sentimentos não desaparecem, só porque os ignoramos. Apenas encontram outras formas de se manifestar, geralmente menos saudáveis. A observação atingiu-o como uma flecha certeira, deixando-o momentaneamente sem resposta. De onde vinha tamanha ousadia? E por que ele, que demitira funcionários por muito menos, estava permitindo? Seu risoto corre o risco de passar do ponto, senhorita Campos, disse finalmente, encerrando a conversa e saindo antes que ela pudesse responder. No santuário de seu escritório, Baltazar tentou concentrar-se no trabalho. Havia documentos a revisar, decisões a tomar, e-mails acumulados de seu CEO interino que exigiam respostas, mas sua mente retornava obstinadamente àquela breve interação na cozinha. A voz melodiosa cantarolando, ao comentário audacioso sobre sentimentos reprimidos. Quem era Maria Campos, afinal? Uma cozinheira com educação de filósofa? Uma empregada com a confiança de uma executiva? Havia algo nela que não se encaixava no molde de uma simples funcionária doméstica, por mais talentosa que fosse. Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta. Rodrigues, o mordomo, entrou com uma bandeja primorosamente arranjada. "Seu almoço, senhor", anunciou com a formalidade habitual. "Onde está a senhorita Campos?", perguntou Baltazar, surpreendendo tanto a si mesmo quanto ao mordomo. "Na cozinha, senhor. Devo chamá-la?" "Não", respondeu rapidamente. "Apenas curiosidade profissional. Quero garantir que está cumprindo adequadamente suas funções." Rodrigues assentiu, embora um ligeiro franzir de sobrancelhas traísse sua surpresa com o interesse incomum de seu patrão. "A senhorita Campos parece extremamente competente, senhor. A senhora Mendes está muito satisfeita com seu trabalho até agora." "Bom", murmurou Baltazar, desconfortável com a direção que a conversa estava tomando. "Isso é tudo, Rodrigues." "Sim, senhor. Bom apetite." Quando o mordomo saiu, Baltazar examinou o prato à sua frente. O risoto estava apresentado de forma elegante, mas não pretensiosa, com algumas folhas de manjericão fresco e lascas de parmesão de qualidade. O aroma era tentador, evocando memórias de viagens à Itália com Amélia. O primeiro garfo confirmou o que o aroma prometia. O arroz estava cozido no ponto perfeito. Os cogumelos selvagens conferiam profundidade ao sabor e havia um toque de entrufa que não dominava o prato, mas o elevava a outro nível. Era, sem exagero, o melhor risoto que provara em anos. Quase sem perceber, Baltazar acabou com todo o conteúdo do prato, algo que não acontecia desde antes. Sentiu-se estranhamente revigorado, como se o alimento tivesse alimentado não apenas seu corpo, mas algo mais, algo que estivera faminto por muito tempo. A tarde transcorreu em relativa normalidade. Baltazar conseguiu finalmente concentrar-se no trabalho, respondendo e-mails pendentes e participando até mesmo de uma videoconferência com seus executivos principais. Surpreendeu a todos com sua clareza mental e assertividade, qualidades que haviam se tornado raras em suas cada vez mais espaçadas aparições corporativas. Já era início da noite, quando a senhora Mendes bateu à porta do escritório. "Sr. Valentos, perdoe a interrupção", disse a governanta com a cautela habitual. "A senhorita Campos gostaria de saber se o senhor deseja jantar em seu escritório novamente ou prefere utilizar a sala de jantar esta noite." Baltazar olhou pela janela, percebendo que as horas haviam voado de forma incomum. Normalmente, cada minuto arrastava-se como uma eternidade. "Diga à senhorita Campos que jantarei na sala de jantar", decidiu, surpreendendo a governanta. "Em 45 minutos. "Sim, senhor."
assentiu a senhora Mendes, uma faísca de algo parecido com esperança passando rapidamente por seus olhos cansados. Enquanto se preparava para o jantar, Baltazar pegou-se fazendo algo que não fazia há muito tempo, preocupando-se com sua aparência. Escolheu uma camisa fresca, penteou os cabelos cuidadosamente e até mesmo considerou, apenas por um instante, usar o perfume que Amélia havia lhe dado em seu último aniversário. Juntos, afastou a ideia, recolocando o frasco intocado em seu lugar na bancada do banheiro. Era apenas um jantar, em sua própria casa. Não havia necessidade de esforço especial. Ainda assim, quando adentrou a sala de jantar e encontrou a mesa impecavelmente arrumada para uma pessoa, com velas acesas e uma música clássica suave ao fundo, sentiu uma onda inesperada de emoção. Era como se por um momento a casa voltasse a ser um lar e não apenas um mausoléu de memórias dolorosas. Maria apareceu silenciosamente ao seu lado, servindo uma taça de vinho tinto. Brunello de Montalcino, safra de 2015, informou com conhecimento surpreendente de vinhos. Achei que combinaria perfeitamente com o ossobuco que preparei para esta noite. Baltazar ergueu as sobrancelhas, impressionado mais uma vez com a intuição dela. Ossobuco era outro de seus pratos favoritos, algo que não comia nem se lembrava há quanto tempo. Devo presumir que a senhora Mendes também informou sobre minhas preferências culinárias? Perguntou com leve ironia. Maria sorriu, o mesmo sorriso enigmático de antes. Na verdade, não. Como disse, sou observadora. Notei alguns livros de culinária italiana em sua biblioteca durante a limpeza esta tarde. Vários deles estavam marcados nas receitas de ossobuco e risoto. Baltazar lembrou-se subitamente. Eram os livros de Amélia. Ela adorava experimentar receitas italianas, principalmente depois que visitaram a Toscana em sua lua de mel. Os marcadores ainda estavam lá, preservados como a última vez que ela os colocara. Você esteve na biblioteca? Perguntou, um tom defensivo surgindo em sua voz. A biblioteca era o santuário de Amelia, o cômodo que ele mais evitava, e ao mesmo tempo mais protegia contra intrusos. Maria percebeu imediatamente a mudança em seu tom. A senhora Mendes pediu que eu organizasse alguns livros que haviam sido enviados pela editora, explicou calmamente. Não mexi em nada além do que me foi solicitado. Peço desculpas se ultrapassei algum limite. Havia sinceridade em suas palavras, e Baltazar sentiu a tensão esvaziar-se lentamente. Era irracional reagir assim. Afinal, era apenas uma biblioteca. Apenas livros. Não há problema, disse finalmente, tomando um gole do vinho para disfarçar seu desconforto. Estava perfeito como ela havia prometido. Apenas há cômodos nesta casa que prefiro que permaneçam como estão. Compreendo, respondeu Maria, e algo em seu tom sugeria que ela realmente compreendia, além do significado superficial. Não acontecerá novamente. O jantar foi servido com elegância discreta. O ossobuco estava impecável, a carne tão macia que se desfazia ao toque do garfo, o molho rico e aromático perfeitamente equilibrado. Era comida de restaurante estrelado, não de uma cozinha doméstica. Isso está... Baltazar hesitou, incapaz de encontrar um adjetivo que fizesse justiça. Aceitável? Provocou Maria com um brilho divertido nos olhos. Excepcional, concedeu ele, surpreso com a própria honestidade. A senhorita é talentosa, senhorita Campos. Um leve rubor coloriu as bochechas dela, e Baltazar percebeu que era a primeira vez que havia demonstrar qualquer sinal de modéstia ou constrangimento. Obrigada, respondeu simplesmente. Cozinhar é minha paixão. Mesmo quando é apenas parte do trabalho, algo na maneira como ela disse aquilo o tocou. Paixão. Quando fora a última vez que sentira paixão por algo? Que permitira-se o luxo de sentir qualquer coisa além de dor e raiva? Por que deixou o restaurante? Perguntou subitamente.
o verdadeiro motivo. Maria o estudou por um momento, como se avaliasse sua sinceridade em querer saber. Por princípios, respondeu finalmente. O chefe estava envolvido com uma das garçonetes, uma menina muito jovem. Eu o confrontei, disse que era inapropriado. 2 dias depois, sua esposa foi promovida a subchefe e eu fui convidada a me retirar. A honestidade brutal da resposta o surpreendeu. Nem sempre compensa fazer a coisa certa, comentou, mais para si mesmo que para ela. Sempre compensa para a pessoa que você vê no espelho todas as manhãs, rebateu. Maria, olhando-o diretamente nos olhos. Novamente Baltazar sentiu-se exposto, como se ela pudesse ver através de suas camadas cuidadosamente construídas de indiferença e amargura. Um ponto de vista admirável, mas talvez ingênuo, retrucou desviando o olhar. Talvez, concordou ela, sem se ofender. Mas prefiro ser ingênua e dormir em paz do que ser cínica e passar a noite em claro. Havia uma sabedoria ali que o deixou momentaneamente sem resposta. Quantas noites passara em claro desde que Amélia partira? Quantas horas fitando o teto, revivendo o passado, torturando-se com "e se" que nunca teriam resposta? Posso servir a sobremesa agora ou o senhor prefere um intervalo? Perguntou. Maria, mudando habilmente o assunto ao perceber seu desconforto. Agora está bom, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com a antecipação que sentia. Maria trouxe o tiramisu prometido, uma versão elegante e moderna do clássico italiano. A apresentação era artística sem ser pretensiosa, e o aroma era irresistível. Espero que aprecie, disse ela, servindo-o com graça. Fiz algumas adaptações na receita tradicional. A primeira colherada foi uma revelação. O equilíbrio entre a doçura do mascarpone, a intensidade do café e o toque sutil de licor criava uma sinfonia de sabores que Baltazar não experimentava havia muito tempo. Isso é extraordinário, admitiu, abandonando qualquer pretensão de indiferença. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Maria. Fico feliz que tenha gostado, disse ela, e havia sinceridade em sua voz, como se o prazer dele realmente importasse. Para ela, quando terminou a refeição, Baltazar encontrou-se em uma situação incomum. Não queria que o momento acabasse. A companhia silenciosa, mas calorosa de Maria, a música suave ao fundo, o ambiente acolhedor que ela havia criado. Tudo isso formava um contraste dramático com as noites solitárias a que se acostumara. Gostaria de um café? Ofereceu, ela como se lesse seus pensamentos. Sim, por favor, aceitou ele, grato pela extensão do momento. Enquanto Maria se retirava para preparar o café, Baltazar permitiu-se olhar verdadeiramente ao redor da sala de jantar. Havia pequenas mudanças sutis, a disposição das flores em um vaso discreto, a seleção de música ao fundo, até mesmo a maneira como as velas estavam posicionadas. Nada grandiosos, mas detalhes que tornavam o ambiente mais humano. Seu café, senhor, disse ela, retornando com uma xícara de porcelana. Preparei um espresso italiano. Pensei que combinaria com o tema da noite. Obrigado, senhorita Campos, respondeu Baltazar, percebendo que era a primeira vez naquele dia, talvez naquela semana, que agradecia sinceramente a alguém. E por tudo. Maria o estudou por um momento, algo indefinível passando por seus olhos. Às vezes, Sr. Valentos, o maior presente que podemos nos dar é permitir que os outros nos ajudem, mesmo que seja apenas preparando uma boa refeição. Com essas palavras, ela se retirou discretamente, deixando Baltazar sozinho com seus pensamentos e um café perfeito. Enquanto observava a chama das velas, dançando suavemente, perguntou-se que tipo de pessoa era Maria Campos e por que suas palavras simples pareciam ter o poder de alcançar partes dele que julgava mortas e enterradas. Pela primeira vez em muito,
Tempo, Baltazar Valentos foi para a cama naquela noite sem o peso esmagador da solidão que se tornara sua única companhia constante. E embora ainda não soubesse, aquele jantar marcava apenas o início de uma transformação que nem ele mesmo poderia ter previsto. As semanas seguintes trouxeram uma transformação sutil, mas inegável à mansão Valentos. Como água suavemente esculpindo uma rocha ao longo do tempo, a presença de Maria Campos foi gradualmente alterando a atmosfera opressiva que dominara o lugar durante o último ano. A mudança começava na cozinha, agora sempre perfumada com aromas tentadores que se espalhavam pelos corredores anteriormente silenciosos. Continuava no jardim, onde Baltazar, para surpresa de todos os funcionários, passou a tomar seu café da manhã com crescente regularidade. E se estendia até mesmo à sua rotina de trabalho, com videoconferências ocasionais conduzidas de seu escritório, em vez do isolamento total que mantivera por tanto tempo. O Sr. Valentos pediu que eu preparasse o almoço para 2 hoje, comentou Maria com a Sra. Mendes, enquanto organizava ingredientes frescos na ampla bancada da cozinha. Alguma ideia de quem possa ser o convidado? A governanta, que nas últimas semanas havia relaxado visivelmente sua postura tensa, olhou para Maria com uma expressão que misturava surpresa e algo próximo à gratidão. O Sr. Nonato, acredito, um dos diretores da empresa e antigo amigo, pessoal do Sr. Valentos, fez uma pausa significativa antes de acrescentar. Ele não recebe visitas em casa desde o funeral. Maria sentiu, compreendendo o peso daquela informação. Manteve a expressão neutra, embora internamente sentisse uma onda de satisfação. Pequenos passos, lembrou a si mesma. Era como tratava pacientes em recuperação, e não havia dúvida de que Baltazar Valentos estava, à sua própria maneira, recuperando-se de um profundo trauma emocional. Prepararei algo especial, então, decidiu, selecionando os melhores ingredientes. Talvez aquele robalo que chegou esta manhã com molho de ervas frescas e limão siciliano. A Sra. Mendes observou-a com admiração mal disfarçada. Nunca pensei que viveria para ver o dia em que ele voltaria a receber alguém nesta casa, confessou em voz baixa. Seja lá o que você está fazendo, querida, está funcionando. Maria sorriu, continuando seu trabalho sem comentar. O que estava fazendo era simplesmente tratar Baltazar como um ser humano, não como um monstro que todos temiam ou o caso perdido que todos lamentavam. Via além da raiva, enxergava a dor por trás da frieza e, mais importante, recusava-se a desistir dele, mesmo quando ele fazia o possível para afastar todos ao seu redor. Meio-dia se aproximava quando Baltazar apareceu na cozinha, algo que raramente fazia. Vestia um terno impecável de cor grafite, camisa branca e uma gravata azul escura que realçava seus olhos. Parecia mais jovem, menos carregado. Senhorita Campos, chamou, com a formalidade que ainda mantinha, embora o tom estivesse longe da frieza inicial. Preciso discutir o menu do almoço. Meu convidado tem preferências específicas. Maria ergueu os olhos do peixe que limpava. Um sorriso tranquilo em seu rosto. Estou toda ouvidos, Sr. Valentos. Ele se aproximou, observando. Os preparativos com interesse genuíno. Ricardo aprecia culinária mediterrânea, especialmente frutos do mar. O robalo que selecionei deve agradar então, respondeu ela, mostrando o peixe fresco, acompanhado de vegetais grelhados e um risoto de açafrão. Um lampejo de aprovação passou pelos olhos de Baltazar. Perfeito! E para a entrada? Pensei em uma salada de polvo com azeitonas e ervas frescas. Ela notou a sombra de um sorriso no rosto dele. Algo cada vez menos raro nas últimas semanas. Parece que leu os pensamentos dele, comentou Baltazar. Ricardo sempre pede isso quando jantamos fora. Sorte minha, então, respondeu Maria, com um brilho nos olhos que sugeria que talvez fosse mais que sorte.
Houve um momento de silêncio cômodo entre eles. O tipo de silêncio que só existe quando duas pessoas se sentem completamente à vontade na presença uma da outra. Baltazar parecia querer dizer algo mais, hesitou e finalmente falou. Agradeço sua dedicação, senhorita Campos. A mansão parece diferente desde que chegou. A admissão, embora simples, representava um enorme passo para alguém que passara o último ano isolando-se em sua dor. Apenas faço meu trabalho, Sr. Valentus, respondeu Maria com uma modéstia que ambos sabiam não ser totalmente verdadeira. O que ela fazia ia muito além de suas obrigações formais. Ainda assim, insistiu ele com uma seriedade que sublinhava a importância de suas palavras. Obrigado. Antes que Maria pudesse responder, a campainha da entrada principal soou, anunciando a chegada do convidado. Baltazar endireitou-se, reassumindo sua postura de controle. Estarei no escritório com o Sr. Nonato antes do almoço. Por favor, avise quando estiver pronto. Certamente, assentiu Maria, voltando a sua tarefa com renovado entusiasmo. Através da janela da cozinha, ela observou discretamente a chegada do visitante. Ricardo Nonato era um homem de meia idade, com porte atlético, cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso fácil que sugeria uma personalidade sociável. O oposto de Baltazar, pensou Maria, observando a interação entre os dois homens. Enquanto seu empregador mantinha uma reserva característica, Ricardo gesticulava animadamente, dando tapinhas nas costas do amigo como se tentasse quebrar a casca de formalidade que o envolvia. O almoço foi servido na sala de jantar principal impecavelmente, arrumada para a ocasião. Maria, atendendo ao pedido específico de Baltazar, assumiu o serviço pessoalmente, em vez de delegá-lo a Rodrigues. Meu Deus, Baltazar, onde você encontrou esse tesouro culinário? Exclamou Ricardo após provar a entrada. Esta é, sem exagero, a melhor salada de polvo que já comi. E acredite, eu já comi muitas. Um lampejo de algo que parecia orgulho atravessou o rosto normalmente impassível de Baltazar. A senhorita Campos é excepcionalmente talentosa, concordou, com uma formalidade que não conseguia mascarar completamente sua apreciação. Ricardo voltou-se para Maria, que servia vinho branco em suas taças. Senhorita Campos, você é um gênio. Por acaso trabalhava em algum restaurante antes? No lar. Mas onde o chefe, senhor? Respondeu ela educadamente. Os olhos de Ricardo arregalaram-se em reconhecimento. O restaurante do Marcel? Aquele arrogante teve a audácia de deixar você sair? A perda dele, o ganho do nosso amigo aqui, riu, erguendo a taça na direção de Baltazar. Maria notou um leve desconforto no rosto de seu empregador. Seria pela menção à sua contratação ou pela familiaridade com que Ricardo falava dela? Se me dão licença, vou finalizar o prato principal, disse ela, retirando-se discretamente. Na cozinha, enquanto dava os toques finais no robalo, Maria ouvia fragmentos da conversa que vinha da sala de jantar. As vozes alternavam entre discussões de negócios e conversas mais leves, com Ricardo claramente tentando arrancar mais que monossílabos de seu amigo taciturno. Precisamos celebrar sua volta ao mundo dos vivos, meu caro. A voz entusiasmada de Ricardo chegou claramente até ela. Que tal um jantar? Ou melhor ainda, uma festa aqui na mansão? A resposta de Baltazar foi inaudível, mas pelo tom parecia uma negativa educada. Bobagem, insistiu Ricardo. É justamente do que você precisa. Amelia odiaria vê-lo enterrado nesta casa como um fantasma. Ela amava festas, lembra-se? Sempre dizia que a mansão foi feita para receber pessoas, para se encher de música e risos. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Maria podia senti-lo mesmo da cozinha. Mencionando Amélia, Ricardo havia tocado em um nervo exposto. Apressou-se em terminar a montagem dos pratos, preocupada com a reação de Baltazar. Quando entrou,
Na sala de jantar, no entanto, encontrou a situação mais calma do que esperava. Baltazar parecia pensativo, não irritado. Ricardo, percebendo que pisara em terreno delicado, havia habilmente mudado o assunto para a recente aquisição da empresa. Maria serviu o prato principal com a elegância discreta que a caracterizava. A apresentação era digna de um restaurante, estrelado, o aroma irresistível. Minha nossa, eu deveria tentar contratá-la para o restaurante do meu hotel, brincou Ricardo admirando o prato. Pagaria o dobro do que meu amigo avarento aqui oferece. Receio que a senhorita Campos não esteja disponível para novas propostas, respondeu Baltazar com uma firmeza que surpreendeu tanto Ricardo quanto a própria Maria. Havia uma nota possessiva em seu tom que não passou despercebida por nenhum dos presentes. Ricardo ergueu as sobrancelhas, um sorriso malicioso formando-se em seus lábios. Entendo, disse, com um olhar que sugeria que entendia mais do que havia sido dito. Maria sentiu o rosto esquentar ligeiramente, mas manteve a compostura profissional. Com licença, senhores, disse, retirando-se para preparar a sobremesa. Na cozinha, permitiu-se um momento de reflexão. A reação de Baltazar à brincadeira sobre contratá-la havia sido interessante. Em apenas algumas semanas, passara de um patrão frio e distante para alguém que parecia genuinamente valorizar sua presença. Talvez até mais que isso, afastou. O pensamento, concentrando-se na finalização da sobremesa, uma delicada panna cotta com calda de frutas vermelhas. Não deveria interpretar demais as palavras dele. Afinal, era apenas sua empregada, e Baltazar ainda estava claramente preso às memórias de Amélia. Quando voltou à sala de jantar, a atmosfera havia mudado novamente. Ricardo parecia ter vencido algum argumento, pois sorria triunfalmente, enquanto Baltazar mantinha uma expressão de resignação relutante. Aí está ela, exclamou Ricardo ao ver Maria. Senhorita Campos, tenho o prazer de informar que, em 2 semanas, a mansão Valentos receberá uma pequena reunião de amigos. Nada extravagante, apenas um jantar para 20 ou 30 pessoas íntimas. Acrescentou, com um sorriso que deixava claro que sua definição de pequena reunião era bastante elástica. Maria olhou para Baltazar, buscando confirmação. Ele assentiu quase imperceptivelmente. O Sr. Nonato me convenceu de que talvez seja hora de reabrir as portas desta casa. Disse, com uma hesitação que revelava quanto aquela decisão lhe custava. Confiarei o menu e os preparativos. A você, se estiver disposta. Havia uma vulnerabilidade em seu pedido que tocou Maria profundamente. Ele não estava apenas pedindo que organizasse um jantar, estava confiando a ela a delicada tarefa de guiá-lo de volta ao mundo social que abandonara após a tragédia. Será uma honra, Sr. Valentos, respondeu com simplicidade, mas seus olhos transmitiam uma compreensão mais profunda do significado daquele momento. Ricardo observava a interação com interesse mal disfarçado, um sorriso conhecedor brincando em seus lábios. Ótimo! Bateu palmas, quebrando o momento. Cuidarei dos convites. Uma mistura de velhos amigos e alguns rostos novos interessantes. Vai ser exatamente o que você precisa, meu amigo. O restante do almoço transcorreu em clima mais leve, com Ricardo dominando a conversa e ocasionalmente conseguindo arrancar até mesmo um sorriso relutante de Baltazar. Quando o café foi servido, Maria percebeu que seu empregador parecia mais relaxado do que o vira em todas as semanas anteriores. Talvez Ricardo estivesse certo. Talvez a mansão realmente precisasse voltar a encher-se de vida. Os dias que antecederam o jantar foram de intensa atividade na mansão Valentos. Maria, com a ajuda da senhora Mendes e uma equipe temporária contratada para o evento, transformou a casa. Cortinas pesadas foram trocadas, permitindo a entrada de mais luz natural.
Flores frescas apareceram em arranjos elegantes por toda parte. O salão principal, fechado há meses, foi reaberto e preparado para a ocasião. Baltazar observava tudo com uma mistura de apreensão e fascínio. Por um lado, cada mudança parecia uma pequena traição à memória de Amélia. Por outro, havia algo inegavelmente revitalizante no novo fôlego que Maria insufla em sua casa. "Gostaria de aprovar o menu final, Sr. Valentus", disse ela, encontrando-o em seu escritório 3 dias antes do evento. Estava especialmente bonita naquela tarde, notou ele involuntariamente. O trabalho árduo dos preparativos havia trazido uma cor saudável às suas bochechas e seus olhos brilhavam com entusiasmo contido. Vestia um simples vestido azul claro em vez do uniforme habitual, uma mudança que ele mesmo sugerira para seu próprio espanto. "Confio em seu julgamento, senhorita Campos", respondeu, surpreendendo a si mesmo novamente. "Quando foi a última vez que dissera isso a alguém? Mesmo assim, gostaria de sua opinião", insistiu ela gentilmente, colocando um cardápio meticulosamente escrito sobre sua mesa. "É sua casa, sua celebração." Baltazar sentiu um nó na garganta. Não era uma celebração, queria dizer. Era apenas uma concessão a Ricardo, uma tentativa de silenciar as preocupações do amigo. Mas ao ver o cuidado com que Maria havia planejado cada detalhe, percebeu que talvez fosse mais que isso. "Está perfeito", disse, após examinar o menu. Era sofisticado sem ser pretensioso, com toques pessoais que atendiam aos gostos que ela já conhecia tão bem. "Obrigado por todo o esforço." Maria sorriu, e algo naquele sorriso fez o coração de Baltazar acelerar de uma forma que não acontecia há muito tempo. "É um prazer, senhor", respondeu ela, e a sinceridade em sua voz era inconfundível. Quando saiu do escritório, Baltazar permaneceu imóvel por vários minutos, perturbado por sensações que julgava extintas. Culpa, principalmente. Que direito tinha de sentir-se assim, atraído por outra mulher, quando o corpo de Amélia mal havia esfriado em seu túmulo? 1 ano, lembrou a si mesmo. Fazia mais de 1 ano, e não era como se estivesse traindo sua memória. Era apenas vida. A vida que inevitavelmente continuava, por mais que tentasse pará-la. Ainda assim, a culpa persistia, misturada a um sentimento mais perturbador ainda. Medo. Medo de permitir-se sentir novamente, sabendo o quão devastador poderia ser perder alguém que se ama. Medo de abrir-se, tornar-se vulnerável, mais uma vez. E mais concretamente, medo do evento que se aproximava. Como seria enfrentar todas aquelas pessoas, aqueles olhares de pena mal disfarçada, aquelas conversas artificiais? O dia do jantar chegou com um clima perfeito, como se até mesmo o tempo conspirasse a favor do sucesso do evento. A mansão estava irreconhecível. O salão principal brilhava com candelabros de cristal acesos. As cortinas de seda haviam sido trocadas por versões em tons mais claros, e o ambiente exalava uma elegância acolhedora que há muito estava ausente. Maria supervisionava os últimos detalhes na cozinha quando Baltazar apareceu, impecavelmente vestido em um smoking que acentuava sua figura atlética. Estava nervoso. Ela podia perceber pelo modo como ajustava repetidamente os punhos da camisa. "Está tudo perfeito", assegurou antes mesmo que ele perguntasse. "Os primeiros convidados devem chegar em 30 minutos. Sugiro um drink para acalmar os nervos", acrescentou com um leve sorriso cúmplice. Baltazar olhou-a com gratidão. "Tão óbvio assim?", perguntou, com um raro lampejo de humor autodepreciativo. "Apenas para quem sabe observar", respondeu Maria, suavemente. Houve um momento de silêncio carregado entre eles, quebrado pelo som de taças sendo organizadas por um dos auxiliares contratados. "Você deveria se arrumar também", disse Baltazar subitamente. "Gostaria que se juntasse aos convidados esta noite."
Maria arregalou os olhos, genuinamente surpresa. Senhor, não seria apropriado. Sou apenas sua empregada. Você é muito mais que isso, interrompeu ele, com uma intensidade que surpreendeu a ambos. Pigarreou como que constrangido por sua própria veemência. Quero dizer, você organizou tudo, merece participar. Além disso, hesitou brevemente. Seria mais fácil para mim ter alguém familiar por perto. A admissão de vulnerabilidade era tão rara vinda dele que Maria sentiu-se momentaneamente sem palavras. Se é o que deseja, concordou finalmente. Tenho um vestido adequado. Ótimo, assentiu ele, visivelmente aliviado. Encontro-a aqui em 20 minutos. Maria observou-o sair, uma mistura complexa de emoções agitando-se em seu peito. Profissionalmente, sabia que deveria manter distância, preservar a relação empregador-empregada. Mas havia algo em Baltazar Valentos que a atraía de uma forma que não experimentava há muito tempo. Não era apenas sua aparência, embora fosse inegavelmente bonito, ou sua riqueza. Era a profundidade de seus sentimentos, mesmo os dolorosos. A lealdade que demonstrava a memória de sua esposa. A luta constante para encontrar um equilíbrio entre honrar o passado e permitir-se viver no presente. Em seu quarto, que ficava em uma ala separada da mansão, Maria abriu o armário e retirou o único vestido formal que possuía. Era um longo azul royal, simples mas elegante, que comprara para um casamento no ano anterior. Pressionou o tecido contra o corpo, subitamente nervosa. Esta noite não seria como as outras. Não estaria nos bastidores, como sempre ficava. Estaria no centro dos acontecimentos, ao lado de Baltazar, diante de todos os seus conhecidos. O que estaria pensando ao convidá-la? Seria apenas gentileza, gratidão por seu trabalho? Ou haveria algo mais, algo que ela mesma receava admitir que desejava? 30 minutos depois, Maria desceu as escadas laterais que levavam ao hall principal. Havia prendido o cabelo em um coque elegante, deixando apenas alguns cachos soltos, emoldurando o rosto, e aplicado uma maquiagem leve que realçava seus olhos. O vestido, embora simples comparado ao que as convidadas provavelmente usariam, caía perfeitamente em seu corpo esguio. Baltazar aguardava no pé da escada. Quando a viu, uma expressão que Maria não soube decifrar atravessou seu rosto. Havia admiração, certamente, mas também algo mais intenso, quase doloroso. Você está... começou ele, parecendo incapaz de encontrar as palavras adequadas. Apresentável, sugeriu ela com um sorriso tímido. Deslumbrante, corrigiu Baltazar, com uma sinceridade que fez o coração dela acelerar. Antes que pudessem prolongar o momento, a campainha soou, anunciando a chegada dos primeiros convidados. Vamos? Ofereceu ele seu braço, num gesto de cavalheirismo que parecia vir naturalmente. Maria aceitou, sentindo o calor do contato através do tecido fino de seu vestido. Juntos, dirigiram-se à porta principal, prontos para receber os convidados, na primeira festa que a mansão Valentos via em mais de um ano. A noite fluiu melhor do que qualquer um poderia ter previsto. Os convidados, uma mistura cuidadosamente selecionada por Ricardo de velhos amigos e novos contatos, pareciam genuinamente felizes em ver Baltazar reemergir do isolamento. As conversas eram animadas, a comida foi unanimemente elogiada, e até mesmo o anfitrião, inicialmente tenso, começou a relaxar visivelmente conforme a noite avançava. Maria circulava com graça entre os convidados, perfeitamente à vontade, em um ambiente que deveria ser estranho para ela. Tinha o dom raro de fazer todos se sentirem importantes, ouvindo atentamente, fazendo perguntas perspicazes, lembrando nomes e detalhes com facilidade impressionante. De tempos em tempos, seus olhos encontravam os de Baltazar através do salão, e uma comunicação silenciosa passava entre eles. «Está tudo bem?» perguntava o olhar dela.
Surpreendentemente, sim, respondia o dele. Foi após o jantar, quando a música começou e alguns convidados moveram-se para a área designada para a dança, que a dinâmica da noite mudou. Ricardo, sempre sociável e agora visivelmente afetado pelo excelente vinho, aproximou-se de Maria, que observava os dançarinos com um sorriso. "Senhorita Campos", disse ele com uma pequena reverência teatral. "Seria uma honra se me concedesse esta dança." Do outro lado do salão, Baltazar, em meio a uma conversa com um casal de velhos amigos, congelou ao ver a cena. Algo frio e desconfortável formou-se em seu estômago enquanto observava Ricardo estender a mão para Maria com um sorriso charmoso. Ela hesitou, olhando instintivamente na direção de Baltazar, como se buscasse sua aprovação ou, talvez, esperando que ele interviesse. Quando seus olhares se cruzaram, ele viu a pergunta silenciosa: "Devo aceitar?" Mas antes que Baltazar pudesse reagir de alguma forma, Ricardo já guiava Maria para a pista de dança, uma mão respeitosamente em sua cintura, a outra segurando delicadamente seus dedos. A música era uma versão orquestrada de uma balada popular, lenta e romântica. E então, algo inesperado aconteceu dentro de Baltazar Valentos. Uma emoção que não sentia há tanto tempo que quase não a reconheceu. Ciúmes, puro, intenso e irracional. Ciúmes ao ver Maria sorrir educadamente para Ricardo enquanto dançavam. Ciúmes da proximidade física entre eles, mesmo sendo completamente apropriada para a ocasião. Ciúmes ao pensar que qualquer outro homem pudesse ter o direito de tocá-la assim. O pensamento o atingiu como um raio. Não queria que ninguém mais a tocasse, porque queria ser ele a fazê-lo. Porque, em algum momento das últimas semanas, desenvolvera sentimentos por Maria Campos que iam muito além da relação entre empregador e empregada. E essa realização o aterrorizava e libertava ao mesmo tempo. Sem pensar duas vezes, desculpou-se com os amigos com quem conversava e dirigiu-se à pista de dança com passos decididos. "Com licença, Ricardo", a voz de Baltazar. Sou mais firme do que ele mesmo esperava ao se aproximar do casal que dançava. "Acredito que esta dança me pertence." Ricardo, que girava graciosamente com Maria nos braços, interrompeu o movimento e voltou-se para o amigo com uma expressão que mesclava surpresa e um brilho de divertimento nos olhos. "Baltazar", exclamou, com um sorriso que sugeria que aquela interrupção não era completamente inesperada. "Claro, meu amigo. A senhorita Campos é uma dançarina excepcional, assim como é em tudo que faz, aparentemente." O elogio, embora sincero, apenas intensificou o desconforto de Baltazar. Seu maxilar contraiu-se quase imperceptivelmente enquanto observava Ricardo beijar educadamente a mão de Maria, antes de entregá-la a ele com um gesto teatral. "Cuide bem dela", acrescentou Ricardo em um tom mais baixo, apenas para os ouvidos. De Baltazar, um olhar significativo passando entre os dois homens. Quando Ricardo se afastou, Baltazar encontrou-se sozinho com Maria no centro da pista de dança. A música mudou para uma valsa suave, e os outros casais começaram a se mover ao redor deles em um círculo elegante. Por um momento, ele permaneceu imóvel, subitamente inseguro, como um adolescente em seu primeiro baile. Maria o observava com olhos que não revelavam surpresa, apenas uma compreensão tranquila, como se tivesse antecipado exatamente este momento. "Não sabia que gostava de dançar, Sr. Valentos", comentou ela suavemente, quebrando o silêncio tenso entre eles. O uso do senhor o incomodou de uma forma que nunca havia acontecido antes. Neste momento não queria ser o Sr. Valentos, o patrão distante e formal. Queria ser apenas Baltazar, o homem. "Há muitas coisas sobre mim que você não sabe", respondeu, finalmente estendendo a mão para tomar a sua. Quando seus dedos se tocaram,
Uma corrente elétrica pareceu passar entre eles. Baltazar colocou a outra mão na cintura delicada de Maria, sentindo o calor de seu corpo através do tecido fino do vestido. Começaram a se mover no ritmo da música, inicialmente com uma distância respeitosa entre eles. Ao contrário, respondeu Maria, olhando-o diretamente nos olhos. Acho que sei mais sobre você do que imagina. Havia algo em seu olhar, uma mistura de desafio e vulnerabilidade, que fez o coração de Baltazar acelerar. Como aquela mulher conseguia vê-lo tão claramente quando ele passara o último ano tornando-se especialista em esconder-se de todos. Como, por exemplo? Perguntou, girando-a graciosamente, surpreendendo a ambos com a fluidez do movimento. Aparentemente, seu corpo lembrava-se de como dançar, mesmo que sua mente tivesse tentado esquecer. Sei que é um homem que ama profundamente, disse ela, sua voz apenas audível sobre a música. Tão profundamente que, quando perdeu o objeto de seu amor, preferiu fechar-se completamente a sentir tal dor novamente. As palavras atingiram Baltazar como uma flecha certeira. Era exatamente isso que fizera, não era? Construíra muros ao redor de seu coração, não apenas para manter os outros afastados, mas para proteger a si mesmo. Também sei, continuou ela, enquanto se moviam em perfeita sincronia, que é um homem de princípios, que apesar de sua rudeza recente, trata seus funcionários com mais respeito do que muitos empregadores que conheci, que se preocupa profundamente com a empresa que construiu, não apenas pelo lucro, mas pelas pessoas que dependem dela. Pareço um santo em sua descrição, comentou ele, com um meio sorriso irônico. Os funcionários que demiti no último ano discordariam. Maria inclinou ligeiramente a cabeça, estudando-o. Nunca disse que era perfeito, apenas humano, um humano em sofrimento. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo. Ao redor deles, outros casais aproximaram-se naturalmente, mas Baltazar e Maria permaneceram com a mesma distância entre si, como se ambos temessem o que poderia acontecer se estivessem mais próximos. E você, Maria Campos? Perguntou Baltazar, usando deliberadamente seu primeiro nome pela primeira vez. Quem é você, além da cozinheira talentosa que apareceu na minha porta? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios dela. Achei que tinha feito sua pesquisa sobre mim. Fiz, admitiu ele. Sei sobre sua formação, suas referências profissionais, mas não sei quem você é. O que a trouxe realmente à minha casa quando todos os outros estavam fugindo. Maria desviou o olhar momentaneamente, algo vulnerável passando por seu rosto. Talvez eu também entenda de perda, respondeu finalmente, voltando a encará-lo. Talvez eu tenha visto em seus olhos algo que reconheci nos meus próprios há algum tempo. A revelação pairou entre eles, criando uma nova camada de conexão que Baltazar não havia antecipado. Quem era esta mulher que parecia entendê-lo tão profundamente, que não se intimidava com sua frieza, que via além de sua dor? E mais importante, por que seu coração batia como não batia há mais de um ano sempre que ela estava por perto? A música terminou, mas eles permaneceram no centro da pista, como se estivessem presos em uma bolha onde o tempo se movia diferentemente. Foi Baltazar quem finalmente quebrou o encanto, afastando-se ligeiramente. Está quente aqui, comentou, passando a mão pelo cabelo em um gesto incomumente nervoso. Gostaria de tomar um ar? Maria assentiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. O jardim deve estar lindo sob o luar, sugeriu. Lado a lado, dirigiram-se às portas francesas, que davam para o terraço e, além dele, para os vastos jardins da mansão. Os convidados, absortos na festa, mal notaram sua saída. Apenas Ricardo os seguiu com o olhar, um sorriso satisfeito no rosto, antes de voltar-se para entreter os demais. O ar da noite estava perfumado com o aroma das flores que Maria havia insistido
em plantar nas semanas anteriores jasmins, gardênias e rosas que criavam uma sinfonia olfativa no ar fresco. A lua cheia banhava o jardim em uma luz prateada, transformando o cenário em algo quase mágico. Caminharam em silêncio por alguns momentos, seguindo a trilha de pedra que serpenteava entre os canteiros meticulosamente cuidados. A alguns metros da casa, havia um pequeno gazebo coberto por trepadeiras floridas, criando um espaço íntimo e isolado. Dirigiram-se instintivamente para lá, como se ambos buscassem um refúgio do mundo. Os jardins estão lindos, comentou Maria, sentando-se no banco de pedra dentro do gazebo. Seu jardineiro tem mãos abençoadas. Foi Amélia quem desenhou esses jardins, respondeu Baltazar, permanecendo de pé, olhando para as estrelas. Ela passava horas aqui, planejando cada canteiro, cada arranjo de cores. Em vez de evitar o assunto de Amélia, como faria semanas atrás, agora parecia quase aliviado em falar dela. Maria percebeu a mudança, mas manteve-se em silêncio, dando-lhe espaço para continuar se desejasse. Este gazebo era o lugar favorito dela, continuou ele, sentando-se finalmente ao lado de Maria. Costumávamos tomar café da manhã aqui nos fins de semana, ou apenas sentar em silêncio, cada um com seu livro, apreciando a companhia um do outro. Havia nostalgia em sua voz, mas não a dor cortante que antes o consumia quando falava da esposa. Era como se, finalmente, conseguisse acessar as memórias felizes sem ser engolido pelo abismo da perda. Ela parece ter sido uma mulher extraordinária, comentou Maria gentilmente. Era, concordou Baltazar, com um pequeno sorriso. Inteligente, apaixonada, teimosa como uma mula às vezes. Riu suavemente com a lembrança. Tínhamos discussões épicas sobre os projetos da empresa. Ela sempre defendia a abordagem mais humana, mais compassiva. E você? Eu era o pragmático. Números, resultados, eficiência. Fez uma pausa, olhando para as próprias mãos. Ela me tornava uma pessoa melhor, Maria. Quando a perdi parte de mim mesmo também. A confissão pairou no ar entre eles, honesta e crua. Maria sentiu uma pontada no peito, compreendendo finalmente a profundidade da dor dele. Não era apenas a perda de um ente querido, mas a perda de um futuro, de uma identidade compartilhada, de um propósito. Entendo, disse simplesmente, colocando sua mão sobre a dele em um gesto de conforto. Baltazar olhou para suas mãos unidas, a pequena e delicada dela cobrindo protetoramente a sua, maior e mais áspera. Um contraste perfeito, pensou, como eles próprios. Como você pode entender? Perguntou, sem acusação, apenas curiosidade genuína. Maria respirou fundo, como se reunisse coragem para algo difícil. Eu também perdi alguém, revelou, a voz suave na noite tranquila. Meu noivo, Gabriel. Há 3 anos, a revelação pegou Baltazar de surpresa. Em todas as suas pesquisas sobre ela, essa informação nunca aparecera. O que aconteceu? Perguntou gentilmente. Leucemia, respondeu ela, os olhos fixos em algum ponto distante, como se visse algo além do jardim. Foi rápido e devastador. 4 meses do diagnóstico até o fim. Sinto muito, disse Baltazar, virando sua mão para entrelaçar seus dedos aos dela. Maria sorriu tristemente. Como você, eu também me fechei. Mergulhei no trabalho, afastei amigos, evitei novos relacionamentos, construí minha própria prisão de dor. O que mudou? Perguntou ele, reconhecendo o tempo passado em sua declaração. Ela voltou-se para encará-lo diretamente, seus olhos brilhando intensamente sob a luz da lua. Percebi que Gabriel teria odiado me ver assim. Ele era tão cheio de vida, tão apaixonado por cada momento. Sua voz embargou ligeiramente. Um dia, enquanto limpava nosso antigo apartamento, encontrei um bilhete que ele havia escondido em um livro. Era uma lista de coisas que queria fazer comigo. Viagens, experiências, pequenas aventuras.
Um sorriso genuíno iluminou seu rosto com a lembrança. No final do bilhete havia uma frase: se por algum motivo eu não puder fazer tudo isso com você, prometa que fará mesmo assim. A vida é para os vivos, meu amor. A história tocou Baltazar profundamente. Havia tantos paralelos com sua própria experiência, mas também uma lição que ele ainda não havia aprendido. Seguir em frente não era trair a memória de quem partiu. Poderia ser, na verdade, a maior homenagem possível. Foi aí que você decidiu viver novamente, concluiu ele. Não uma pergunta, mas um reconhecimento. Sim, confirmou Maria. Não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo. Alguns dias eram melhores, outros ainda me afogava na dor. Mas gradualmente, aprendi a carregar Gabriel no coração sem deixar que sua ausência me impedisse de seguir em frente. Olhou diretamente nos olhos de Baltazar, uma intensidade em seu olhar que o capturou completamente. Quando vi o anúncio para esta posição, quando ouvi sobre o viúvo frio que ninguém queria trabalhar, algo me chamou. Talvez porque eu tenha estado do outro lado dessa dor e sabia que por trás da frieza havia apenas um coração tentando se proteger. A franqueza da confissão deixou Baltazar momentaneamente sem palavras. Tudo fazia sentido agora. A maneira como ela nunca se intimidara com suas explosões, como parecia sempre saber exatamente o que ele precisava, mesmo quando ele próprio não sabia. Então você veio me salvar? Perguntou, uma nota de vulnerabilidade em sua voz que seria impensável semanas atrás. Não, respondeu Maria firmemente. Vim lembrá-lo de que você sempre teve o poder de salvar a si mesmo. Ninguém pode fazer isso por você. Baltazar, nem mesmo Amélia poderia, se estivesse aqui. As palavras, embora duras, carregavam uma verdade que ele precisava ouvir. Durante o último ano, afundara-se em sua dor, permitindo que ela definisse cada aspecto de sua existência. Usara a memória de Amélia como desculpa para se isolar, para punir a si mesmo e aos outros, quando na verdade estaria traindo tudo o que ela valorizava ao viver assim. Você tem razão, admitiu, sentindo como se um peso fosse levantado de seus ombros. Amélia me odiaria se me visse nos últimos meses. Ela sempre dizia que nossa maior responsabilidade era viver plenamente cada dia que nos era dado. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles. Suas mãos permaneciam entrelaçadas e agora pareciam estar sentados mais próximos, embora nenhum dos dois tivesse conscientemente se movido. Obrigado, Maria, disse Baltazar finalmente. Por não desistir de mim quando eu mesmo já havia desistido. Ela sorriu, um sorriso tão luminoso que rivalizava com o luar. Algumas pessoas valem o esforço, Sr. Valentus. O uso formal de seu sobrenome, agora claramente provocativo, arrancou um sorriso dele. Acho que, após compartilharmos nossas histórias mais íntimas sob o luar, poderíamos abandonar as formalidades, não? Maria fingiu considerar a sugestão, uma expressão brincalhona em seu rosto. Não sei. A senhora Mendes ficaria escandalizada. A hierarquia deve ser mantida, querida, ela sempre diz. Baltazar riu, um som genuíno e descontraído que surpreendeu a ambos. Quanto tempo fazia desde que rira assim? A senhora Mendes terá que se acostumar com algumas mudanças por aqui, respondeu, seu tom mais sério agora, embora seus olhos ainda brilhassem com humor. Que tipo de mudanças? Perguntou Maria, percebendo a súbita seriedade. Baltazar hesitou, subitamente nervoso. Havia imaginado este momento tantas vezes nas últimas semanas, sempre recuando antes de criar coragem. Mas agora, após tudo que haviam compartilhado, após o ciúme visceral que sentira ao vê-la nos braços de Ricardo, sabia que não podia mais negar o que estava acontecendo entre eles.
O tipo de mudança que acontece quando um homem percebe que foi presenteado com uma segunda chance na vida, respondeu, virando-se para encará-la completamente. Maria, eu... Parou, reorganizando seus pensamentos. Sei que isso pode parecer precipitado, que nos conhecemos há pouco tempo, que sou seu empregador, o que complica ainda mais as coisas. Mas estes últimos meses com você me fizeram sentir vivo novamente, de uma forma que eu não acreditava ser possível. O coração de Maria acelerou-se. Ela havia sonhado com este momento, embora tentasse convencer-se de que estava apenas imaginando coisas, projetando seus próprios sentimentos em situações ambíguas. "O que está dizendo, Baltazar?" perguntou, precisando ouvir as palavras claramente. Ele tomou ambas as mãos dela nas suas, virando-se completamente em sua direção. "Estou dizendo que desenvolvi sentimentos por você", declarou, sua voz firme apesar da vulnerabilidade do momento. "Sentimentos que vão além da gratidão, além da amizade. E sei que é complicado, que há uma diferença de posição social entre nós, que ainda estou aprendendo a lidar com a perda de Amélia." Parou, reorganizando seus pensamentos. "Mas quando vi você dançando com Ricardo esta noite, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Percebi que não podia mais fingir que o que sinto é apenas admiração ou respeito profissional." Maria ouviu a declaração em silêncio, seu rosto expressando uma mistura de emoções, surpresa, alegria, apreensão. "Também tenho sentimentos por você, Baltazar", admitiu finalmente, sua voz suave, quase um sussurro. "Tentei negá-los, convencer-me de que era inapropriado, que estava confundindo gratidão com algo mais profundo, mas cada dia ao seu lado apenas fortaleceu o que sinto." O alívio no rosto de Baltazar era palpável. Por um momento terrível, temera que ela o rejeitasse, que interpretasse mal suas intenções ou se sentisse pressionada pela dinâmica empregador-empregada. "Mas", continuou Maria, um leve franzir de sobrancelhas sombreando sua expressão, "precisamos ser realistas. Há complicações. Sou sua funcionária. Você ainda está em processo de luto, mesmo que esteja melhorando." Baltazar assentiu, compreendendo suas preocupações. "Tem razão", concordou. "Não estou pedindo que pulemos em algo impulsivamente. Apenas que nos dê a chance de explorar isso, seja lá o que for, de maneira responsável." Maria sorriu, o alívio visível em seu rosto. Uma abordagem sensata. Não esperava menos do pragmático homem de negócios. "Estou aprendendo com uma certa cozinheira filosófica", brincou ele, o polegar acariciando suavemente a palma da mão dela. O som da música chegava suavemente até eles, uma balada lenta e romântica, flutuando no ar da noite. Sem dizer nada, Baltazar levantou-se e estendeu a mão. "Dança comigo, aqui onde não somos patrão e empregada. Apenas Baltazar e Maria." Ela aceitou sua mão, permitindo que a puxasse gentilmente para ficar de pé. Sob o dossel de trepadeiras, floridas, banhados pelo luar, começaram a dançar sem pressa, muito mais próximos agora do que haviam estado no salão. O braço de Baltazar envolveu firmemente sua cintura, trazendo-a contra seu corpo. A cabeça de Maria encontrou naturalmente o lugar perfeito em seu peito, como se tivesse sido moldada para estar ali. Moviam-se lentamente, mais embalando um ao outro do que realmente dançando, sincronizados em um ritmo que só eles podiam ouvir. A música da festa era apenas um pano de fundo distante para a melodia que criavam juntos. "Nunca pensei que poderia sentir isso novamente", murmurou Baltazar, seus lábios próximos ao ouvido dela. "Esse contentamento, essa sensação de que talvez o mundo ainda tenha coisas boas reservadas para mim." Maria ergueu o rosto para olhá-lo, seus olhos brilhando com emoção contida. "O mundo sempre teve coisas boas reservadas para você, Baltazar.
Só precisava estar aberto para vê-las novamente. Naquele momento, sob o céu estrelado, protegidos pelo pequeno oásis que o gazebo criava, não havia mais barreiras entre eles. Não havia funcionária e patrão. Não havia diferenças sociais. Não havia passados dolorosos separando-os. Havia apenas duas pessoas que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado o caminho uma para a outra. Quando Baltazar se inclinou para beijá-la, foi com a reverência de quem reconhece estar diante de algo precioso e raro. Os lábios de Maria encontraram os dele em perfeita harmonia. O beijo, transmitindo tudo que palavras não podiam expressar adequadamente. Gratidão pelo passado, alegria pelo presente, esperança pelo futuro. Afastaram-se lentamente, olhos ainda fechados, como se quisessem gravar aquele momento em suas memórias para sempre. Acho que deveríamos voltar, sussurrou Maria, embora não fizesse qualquer movimento para se afastar. Seus convidados devem estar sentindo sua falta. Deixe que sintam, respondeu Baltazar com um sorriso que nunca chegou a seus lábios antes de Maria. Ricardo é perfeitamente capaz de mantê-los entretidos. Além disso, seu olhar percorreu o rosto dela com adoração. Estou exatamente onde quero estar. Na mansão, a festa continuava em pleno vapor. Ninguém notara a ausência prolongada do anfitrião, exceto por Ricardo, que ocasionalmente lançava olhares divertidos para o jardim iluminado pela lua. Quando viu duas silhuetas abraçadas, retornando lentamente pela trilha de pedra, um sorriso satisfeito surgiu em seu rosto. Missão cumprida, murmurou para si mesmo, erguendo discretamente sua taça em um brinde silencioso. Quando Baltazar e Maria finalmente retornaram ao salão, havia algo diferente neles. Uma leveza, uma conexão quase palpável que não estava lá antes. Dançaram mais uma vez entre os convidados, mas dessa vez não havia distância formal entre eles. Agora estavam próximos, os olhos fixos um no outro como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Ninguém comentou sobre a mudança, embora muitos trocassem olhares e sorrisos conhecedores. Era como se todos ali reconhecessem o nascimento de algo precioso e não quisessem perturbar sua delicada formação com palavras desnecessárias. No final da noite, quando o último convidado partiu e a mansão ficou novamente silenciosa, Baltazar e Maria encontravam-se no hall de entrada, exaustos, mas estranhamente energizados. Foi uma noite transformadora, comentou ela, removendo os sapatos de salto com um suspiro de alívio. Em muitos sentidos, concordou Baltazar, afrouxando a gravata. Ficaram ali, momentaneamente desajeitados, como adolescentes após o primeiro encontro, incertos sobre como proceder. Bem, devo me recolher, disse Maria finalmente, embora seus olhos dissessem que não queria que a noite terminasse. Amanhã será um longo dia de limpeza. Deixe isso para a equipe de limpeza, respondeu Baltazar tomando suas mãos. Quero convidá-la para um passeio amanhã. Apenas nós dois, longe da mansão e de qualquer lembrança de nossas posições aqui. O sorriso que iluminou o rosto de Maria foi resposta suficiente. Adoraria, disse simplesmente. Baltazar inclinou-se e depositou um beijo suave em sua testa. Boa noite, Maria Campos, murmurou, relutante em deixá-la ir. Sonhe com coisas boas, sonharei com você, respondeu ela com uma audácia que o surpreendeu e encantou. Enquanto se dirigiam a alas opostas da mansão, ambos sabiam que nada seria como antes. Uma porta havia sido aberta, e através dela vislumbravam um futuro que, apenas alguns meses antes, nenhum dos dois teria acreditado possível. 6 meses depois, o aroma de café recém-passado e pão fresco permeava o ar da manhã ensolarada. No gazebo, agora completamente renovado com novas
trepadeiras floridas e mobiliário confortável, Baltazar folheava o jornal enquanto aguardava. Vestia roupas casuais, jeans e uma camisa simples, um visual que se tornara cada vez mais comum nos últimos meses, para alívio de todos na mansão. Bom dia. A voz de Maria o fez erguer os olhos com um sorriso automático. Ela se aproximava pelo caminho de pedras, vestindo um leve vestido estampado, carregando uma bandeja com café da manhã para 2. Não usava mais o uniforme de empregada há meses, embora ainda comandasse a cozinha da mansão em ocasiões especiais, agora por escolha, não por obrigação. Bom dia, meu amor, respondeu ele, levantando-se para ajudá-la com a bandeja. Você não deveria estar carregando isso. Maria revirou os olhos com um sorriso afetuoso. Estou grávida, não inválida, retrucou, permitindo mesmo assim que ele pegasse a bandeja. Além disso, são apenas 2 meses. Mal se nota. Baltazar colocou a bandeja sobre a mesa e puxou-a para seus braços, uma mão indo instintivamente para a barriga, ainda imperceptivelmente arredondada dela. Eu noto, disse com reverência, na voz. Noto cada pequena mudança em você. O beijo que compartilharam foi doce e familiar, carregado com o conforto que vem de um amor seguro e a excitação de um futuro que se desdobra de maneiras inesperadas e maravilhosas. Sentaram-se, lado a lado, não mais em lados opostos da mesa como no início, compartilhando o café da manhã e planos para o dia. A mansão, outrora um mausoléu de memórias dolorosas, pulsava novamente com vida e possibilidades. Recebi uma ligação de Ricardo, comentou Baltazar, servindo mais café para ambos. Ele insiste que devemos realizar a festa de inauguração da fundação aqui, em vez de no hotel. A Fundação Amélia Valentos, criada para financiar pesquisas sobre o câncer que levara sua primeira esposa, havia sido a maneira que Baltazar encontrara de honrar sua memória enquanto seguia em frente. Maria apoiara a ideia desde o primeiro momento, ajudando a desenvolver o conceito e os objetivos da organização. Concordo com ele, respondeu Maria, mordiscando uma torrada. Esta casa foi feita para celebrações e propósitos significativos. Além disso, sua mão encontrou a dele sobre a mesa. Tenho certeza que Amélia aprovaria. Baltazar sentiu o familiar aperto no peito que vinha sempre que pensava em Amélia agora. Não mais a dor dilacerante de antes, mas uma doce nostalgia, um reconhecimento do papel que ela desempenhara em sua vida e da pessoa que ele se tornara por causa dela. Sim, ela aprovaria, concordou suavemente. Maria estudou seu rosto, sempre atenta às nuances de suas emoções. Está pensando que nunca imaginou que estaria aqui, não é? Esperando um filho, construindo uma nova vida enquanto honra a anterior? A perspicácia dela ainda o surpreendia, mesmo após todos esses meses juntos. Como você sempre sabe o que estou pensando? Perguntou com genuína curiosidade. Maria sorriu, inclinando-se para beijar suavemente sua bochecha. Porque eu também estive lá, no lugar onde você não consegue imaginar um futuro diferente. Onde a ideia de ser feliz novamente parece uma traição. E agora? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Agora sei que o coração humano tem uma capacidade incrível de expansão, respondeu ela, colocando a mão sobre o próprio ventre, que podemos carregar o passado conosco sem sermos prisioneiros dele, que a maior homenagem que podemos prestar àqueles que amamos e perdemos é viver plenamente as vidas que nos foram dadas. Baltazar cobriu a mão dela sobre a barriga com a sua, maravilhado com a sabedoria desta mulher extraordinária que entrara em sua vida no momento em que mais precisava, embora não soubesse disso. Sabe o que eu mais amo em você? Perguntou, olhando-a com adoração. Meus dotes culinários, brincou ela. Sua alma, respondeu com uma sinceridade que a fez corar. Como você vê beleza onde outros veem apenas cinzas,
como transforma dor em propósito. Como me ensinou a amar novamente, quando eu acreditava que essa parte de mim havia morrido para sempre. Os olhos de Maria encheram-se de lágrimas. Malditos hormônios da gravidez, pensou ela. Agora, você está apenas tentando me fazer chorar, acusou com um sorriso trêmulo. Apenas dizendo a verdade, respondeu ele, beijando suavemente suas mãos. A verdade de que, por mais escura que a noite pareça, o amanhecer sempre chega. E meu amanhecer foi você, Maria. Ela se inclinou e o beijou profundamente, todas as palavras desnecessárias diante da intensidade do que compartilhavam. O som de passos no caminho de pedra fez com que se separassem, sorrisos ainda nos lábios. A senhora Mendes aproximava-se, seu rosto mostrando o mesmo brilho e vitalidade que havia retornado à mansão inteira nos últimos meses. Perdoem a interrupção, disse a governanta com um sorriso afetuoso. Mas o arquiteto chegou para discutir as modificações no quarto do bebê. Já estamos indo, respondeu Maria, levantando-se com a ajuda de Baltazar, embora ainda não precisasse realmente de assistência. Enquanto caminhavam de volta para a mansão de mãos dadas, Baltazar contemplou o quanto sua vida havia mudado em apenas um ano, da escuridão mais profunda para a luz mais brilhante, da solidão devastadora para um amor que crescia cada dia mais, agora expandindo-se para incluir a pequena vida que crescia no ventre de Maria. Ao entrarem na casa, passaram pelo retrato de Amélia no hall. Baltazar, que antes evitava olhar para a imagem, agora parou e sorriu suavemente para a fotografia da mulher de cabelos escuros e sorriso radiante. Ela teria adorado você, disse para Maria sem constrangimento ou culpa. E teria sido uma madrinha maravilhosa para nosso filho. Tenho certeza que sim, concordou Maria, apertando sua mão em compreensão. E de certa forma, ela sempre fará parte de nossas vidas, assim como Gabriel fará parte da sua, completou Baltazar, referindo-se ao noivo que Maria perdera. Ela assentiu, tocada pelo reconhecimento de que seus amores passados não eram ameaças, mas partes integrais de quem eles eram hoje, de como haviam se encontrado, de como sabiam valorizar o que haviam construído juntos. Naquela tarde, enquanto discutiam os planos para o quarto do bebê, escolhendo cores e temas, Baltazar, Valentos agradeceu silenciosamente o momento de ciúme que sentira meses atrás, quando vira Maria dançando com Ricardo. Aquele instante de possessividade irracional havia sido o catalisador que o fizera reconhecer seus sentimentos, sair de sua zona de conforto e arriscar-se novamente no amor. E que risco recompensador havia sido! Anos depois, pessoas ainda contariam a história do milionário viúvo que encontrou o amor novamente com sua empregada, a mulher que trouxe luz de volta à sombria mansão Valentos. Alguns romantizariam a história, outros a simplificariam em um conto de Cinderela moderno. Mas Baltazar e Maria sabiam a verdade, que não foi um conto de fadas, mas uma jornada de cura, que não foi amor à primeira vista, mas uma conexão construída, dia após dia, através de pequenos gestos, conversas honestas e a coragem de dois corações feridos que escolheram arriscar-se novamente. Enquanto o sol se punha sobre a mansão, agora vibrante de vida, o som de risos ecoava pelos corredores. O riso grave de Baltazar, a risada melodiosa de Maria, e em breve o gorjeio inocente de uma criança que representava não apenas seu futuro, mas a prova viva de que o amor, verdadeiro e resiliente, sempre encontra um caminho, mesmo através das perdas mais devastadoras. E no gazebo do jardim, onde tudo começara naquela noite de festa, uma placa discreta havia sido colocada, com palavras simples que resumiam perfeitamente sua jornada. Para encontrar a luz, primeiro é preciso atravessar a escuridão. Para Amélia e Gabriel, que nos ensinaram a amar.
para nós que tivemos a coragem de amar novamente.